Amados, deixou a sua Bíblia aberta aí em João 8? João, capítulo 8. Vamos agora meditar na palavra do nosso Deus. O nosso tema hoje é perdão. Eu quero introduzir com vocês, dizendo para vocês que de fato, sim, de fato, perdoar é difícil. De fato, perdoar é um ato de amor muito difícil de ser executado. Eu quero lembrar vocês sobre os discípulos de Jesus. Jesus está dizendo para os discípulos: olha, depois que eu morrer na cruz, eu vou se tornar maldito por causa do pecado de vocês, e depois que eu morrer, vocês vão sofrer o que eu sofri. Depois que eu morrer, vocês vão sofrer o que eu estou sofrendo. Vão serrar você ao meio, vão serrar vocês ao meio, vão transpassar a espada. Vocês vão ser expulsos das suas casas. As suas casas não vão ser mais de vocês, vai ser do governo. Vai ser jogado seus utensílios domésticos, sua cama, queimar o seu colchão no meio da praça pública. Vocês vão ser humilhados, ultrajados. Então, os discípulos balançaram a cabeça: sim, mestre, mas a gente quer saber de uma coisa. A gente quer saber do perdão. E perguntaram ao mestre: mestre, se alguém nos ferir uma vez, a gente perdoa, não perdoa? Ele fala: sim, perdoa. E se nos ferir a segunda vez? O mestre Jesus disse: sim, deve perdoar. Mas mestre, e a terceira, a quarta, a quinta e a sexta? Aí o mestre: não só isso, mas não só 7. E 7 vezes me feri, mestre. Não só 7 vezes. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Em outras palavras, Cristo se usa do número 7, que é o número da perfeição, e diz assim: se aperfeiçoe 10 vezes mais. Ele não está mandando você fazer um cálculo de 70 vezes 7, que quando você atingir esse número você pode parar de perdoar. Não é o cálculo que está em jogo, não é a matemática em si. Mas Jesus está dizendo para os seus discípulos, dizendo: o 7 é a perfeição, o 70 vezes 7, 10 vezes mais a perfeição. Enquanto você perdoa, você está se aperfeiçoando. Lembra que Tiago diz: não sejais em nada deficiente na fé, em busca da perfeição. Quem perdoa está buscando perfeição. Minha amada Grazi, isso mesmo. Quem ama mais? Quem perdoa ou quem é perdoado? Eu vou deixar essa pergunta aqui também anotada. E nós vamos levar essa questão para a próxima live, que é amanhã, domingo, às 19 horas. Quem ama mais? Pode deixar seus questionamentos aí. Então, meu povo, então, igreja do Senhor, entenda comigo. Jesus está dizendo que ia morrer, ia ser crucificado, ia padecer. E os discípulos também iam sofrer, iam ser ultrajados, serrados ao meio, cortados a fio de espada, humilhados, seus colchões jogados na praça, queimados na praça pública. Sua família tinha que fugir. E eles também não se importaram muito. Mas quando Jesus começou a falar de perdão, eles perguntaram quantas vezes deve se perdoar. E chegaram ao número de 7 e Jesus fala: não só 7, mas 70 vezes 7. Que quanto mais você perdoa, mais perfeição na caminhada do reino você alcança. Mas eu digo para você, não é algo fácil. Sabe por quê? Porque é pouco praticado. Não é fácil porque é pouco praticado. Se perdoa pouco, se ama pouco, se busca amar e perdoar muito pouco. Por isso que é difícil. Porque quanto mais prática, mais perfeição.
Lembra comigo, os discípulos não estavam preocupados com o sofrimento, eles estavam preocupados com como conseguir perdoar. E é tão difícil, porque não tem prática, que eles falaram: mestre, aí não dá, né? Então aumenta-nos a fé. Então aumenta-nos a fé. Simples assim. Eles queriam fé para aprender a perdoar. Eles não pediram fé para sofrer por Jesus, de morrer por Jesus, de ser cortado ao meio, ultrajados, humilhados. Eles não pediram fé. Mas para perdoar, eles pediram fé. Pai, então, Jesus, aumenta-nos a fé. E talvez esse é seu pedido. Jesus, aumenta a minha fé para perdoar. E nós vamos adentrar na história de uma mulher adúltera, o maior exemplo vivo de perdão que o próprio Cristo pôde nos mostrar. Um exemplo vivo, porque ele se faz vida, ele se faz perdão na cruz. Lembra, Pai, perdoa-o, porque não sabem o que fazem. Mas nós vamos ter um exemplo prático de alguém da sociedade em qual Jesus faz parte. Então, João 8, versículo 1 ao versículo 11. Você confere aí comigo esse texto, você vai ver que esse texto vai trazer uma narrativa magnífica. Essa narrativa fala que Jesus estava vindo do Monte das Oliveiras porque Jesus tinha algo que eu e você fazemos pouco: orar. Jesus estava vindo da oração, Jesus estava vindo lá do Monte das Oliveiras, como de costume, ele orava. Mas quando ele está vindo aqui, ele vai lá para o templo. Outra coisa magnífica, ele vai para o templo. E nesse processo que ele vai para o templo, uma multidão está o cercando. A multidão está com ele. Mas depois do templo, ele percebe que há um cenário diferente próximo ao templo. Ao lado do templo, ele observa que há algo diferente. Há um cenário novo. Há uma multidão em volta de algo. Há líderes, há saduceus, há fariseus, há escribas, há mestres da lei. Há um grupo, há uma fila de forma indiana, sendo que o mais velho estava à frente, até chegar o mais moço, e cada um deles tem uma pedra na mão. E essa pedra era bem fixada em suas mãos. Os rostos desfigurados assim, como que quer justiça. Jesus, ele percebe esse cenário. E ele não vai rasgar um discurso para isso. E ele não vai tentar, com palavras eloquentes, tentar desfazer aquele cerco ali. Jesus percebe que naquela multidão, naquela fila, havia muitos pecadores querendo ser vingadores. Muitos líderes da lei que se diziam santos, mas na verdade não passavam de sepulcro caiado. O que é isso? Tá bonitinho lá o sepulcro onde se enterra os corpos. Tá muito bonito, tem até uma lápide bem feita, mas dentro o que tem? Carne podre. Dentro o que tem? Ossos secos. Então Jesus chama esses líderes de sepulcros caiados. Tá todo bonitinho, todo caiado, todo reformadinho, mas dentro há podridão. Era assim que eram os mestres da lei. E eles estavam lá à frente, fazendo todo o movimento. A multidão, os vingadores, estavam com suas pedras na mão, respeitando até a questão de hierarquia, de idade, o mais velho até chegar ao mais moço, com direito de dar sua primeira pedrada. Em quem? Em uma mulher que eles julgam como pecadora, que se julgam acima dessa conduta. Quem eles querem apedrejar?
alguém como eles, falhos. E Jesus olha esse cenário e simplesmente Jesus ignora esse cenário. Mas o cerco está armado. E o texto vai dizer que nada mais, nada menos, eles queriam pegar Jesus em contradição. Porque, olha o que estava em jogo. A liderança judaica contra Jesus, trazendo uma nova aliança, chamada o cristianismo. O judaísmo agora querendo ir contra o cristianismo, contra a nova aliança estabelecida em Cristo. E eles queriam pregar Jesus em contradição. E o que é que eles fazem? Vamos jogar. Porque é lei mosaica. Se ele disser que é para apedrejar esta mulher, vai ficar ruim para ele. Porque ele é amigo dos publicanos e dos pecadores. Ele é amiguinho dos pepês. Os pecadores vão deixar de seguir ele. Os publicanos vão deixar de seguir ele. As prostitutas, os prostitutos vão deixar de segui-lo. Então essa multidão vai ser desfeita. Ele não vai ter mais seguidores. Se ele disser que tem que apedrejar, ele vai se dar mal. Mas se ele disser que não é para apedrejar, fica ruim para ele também. Por quê? Porque ele vai estar contra a lei mosaica. A lei mosaica que Deus deu a Moisés lá no monte. Lá no monte de Deus, no Monte Horebe, escrita nas pedras, as tábuas da aliança. Então se ele disser que deve matar, ele perde a multidão. Se ele disser que não deve matar, ele está contra a lei e ele não é o Messias. E agora? Como Jesus vai lidar com essa situação? Primeiro, Jesus ele não ficou eufórico. É a primeira coisa que você precisa entender. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu a calma. O texto vai dizer que enquanto esse cenário estava posto, enquanto haviam perguntas, sim, mestre, o que você vai fazer? Diz para mim, porque a lei de Moisés diz que essa mulher deve ser apedrejada. Essa é a história. Porque essa mulher foi pega em adultério. O que se deve fazer? E Jesus ainda calado. Ele não fica eufórico. A sua respiração, ela fica tranquila. Jesus ele não perde a calma. E Jesus simplesmente, ele meio que agacha-se um pouco no chão. E com um dedo ele começa a escrever, a desenhar na terra. Ele começa a desenhar na areia. E as perguntas são constantes. Sim, responda! E ele continua muito bem tranquilo. Ele continua deixando a coisa aparentemente seguir como o curso deve seguir. E antes de eu responder a você o que Jesus fez, eu quero dizer para você, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a sua reação quando pisam no seu calo? Há muitos que eu já ouvi dizendo que eu sou crente e o meu facão não é. Eu sou crente, mas não sou besta. Eu posso ter até cara de besta, mas de besta eu não tenho nada. Pisou no meu calo, eu vou chegar chegando. Esse povo tem a mania de achar que crente é besta. E se me diz A, eu digo o alfabeto inteiro. Será que essa é a sua reação? Será que você está num milímetro tão grande que nem ouvir algo de alguém você consegue? Você não consegue ouvir uma crítica. Você não consegue ouvir algo que vai te ajudar na vida. Vai trazer um reparo na sua vida espiritual, principalmente. Qual é a reação que você tem quando você é afrontado ou você é afrontada?
Você é daqueles que prefere ter razão do que paz? Você é daqueles que não perde uma discussão? Não pode perder uma discussão, entre aspas? Será que você é um desses? Você quer ter razão em tudo? Qual é a sua reação quando você é questionado no seu trabalho? Onde te falam que você precisa melhorar? Qual é a tua reação quando tua mãe ou teu pai te dá uma instrução? O teu líder espiritual te instrui. O teu líder no trabalho, o teu líder em casa. Qual é a tua reação? Vamos nos espelhar em Cristo Jesus. Jesus é afrontado constantemente. Jesus está pregando o reino de Deus na terra. E ele é afrontado constantemente. E nesse momento de afronta, me diz aí, Jesus simplesmente está sentado, meio que agachado, desenhando na areia, escrevendo algo na areia onde a Bíblia não descreve o que ele está, na verdade, grafando ali. Mas eu gosto de acreditar que Jesus está escrevendo na tábua do coração de cada um daqueles. Eu creio que Jesus está conscientizando cada um, dizendo assim, olha, em seu coração, internamente aqui, dizendo, olha, você não tem moral para isso. Você é pecador tanto quanto estes. Esta mulher, você é tanto quanto esta. Talvez o seu pecado não foi o adultério, mas foi a mentira. Talvez o seu pecado não foi o adultério, mas foi o caixa 2. Talvez o seu pecado não foi o adultério, mas é o palavrão. Parece que sua boca não tem outra coisa a não ser palavrões, palavras de baixo calão. A palavra de Deus diz que nós vamos dar conta de tudo que falamos. E como você está usando as palavras. Talvez o seu problema não é adultério, mas é os vícios. E não só vícios da bebida, não só os vícios das drogas, dos entorpecentes. Não somente, mas talvez seja o vício do sexo. Talvez o seu problema não é adultério, mas seja o vício da jogatina. A palavra de Deus diz que não gastar naquilo que não é pão, que é pão, aquilo que não é para a família. Não é o pão somente, o fermento e a farinha de trigo, não é esse pão tão somente. Não gastar naquilo que não é para dentro de casa. Ah, mas quando eu faço jogatina, eu jogo para ganhar para dentro de casa. Mentira! Isso não é viável, sabe por quê? Porque quebra também mandamentos de Deus de comer o homem do suor do teu rosto. Se a Bíblia diz para comer do suor do teu rosto, por que você está buscando dinheiro fácil? Por que você está buscando dinheiro fácil? Está quebrando o mandamento. Porque tem que comer, você tem que usufruir, você tem que se usar daquilo que você conquistou com suor no rosto. Talvez o seu vício não seja adultério. Talvez o seu vício seja mau comportamento. Não tem modos, é entrando, fala demais. Ninguém te perguntou, você responde. Ninguém te pediu ajuda, você quer ajudar de qualquer jeito. Talvez o seu problema é mau comportamento. Fala de todo mundo, conversa de todo mundo, quer falar de todo mundo. Todo mundo tem defeito, você não tem? Talvez o seu problema não é adultério, o seu pecado. Porque a nossa sociedade, ela caiu em um extremo. Tudo que for pecado, só pensam em adultério, em fornicação, prostituição. Pode olhar. Ah, o irmão está em disciplina e pensam logo.
Isso aí é coisa de mulher na rua. É isso mesmo. Mas o irmão está sendo um diácono e está mentindo. O irmão é um presbítero e está maltratando a mulher. Você é simplesmente um membro, uma ovelha, faz algo na igreja ou não, mas você é mentiroso. Você não cuida da esposa, quem Deus te deu para cuidar, você não cuida. Você, mulher, não cuida do esposo, quem Deus te instituiu para cuidar. O casamento é a união de Deus, é o símbolo da união de Deus para com seu povo. E você se acha o tal. Se acha o tal. Porque está servindo a ceia na igreja, porque é um tipo de líder. E você acha que só isso é válido, mas a mulher está sofrendo, você, mulher, o marido está sofrendo, você, mãe, os filhos estão sofrendo, você, filho, a mãe e o pai estão sofrendo. Talvez o seu problema não é adultério, ou seja adultério, mas talvez ele não seja adultério. Há outros pecados que precisam ser tirados da minha e da tua vida. A falta de humildade. Talvez não seja adultério o seu problema. Mas você se acha tanto. Você se acha tanto, chega, se perde. É um paradoxo. Você se perde no seu achismo. Então, eu quero dizer para você, eu quero que você entenda que Jesus, eu creio que Jesus está conscientizando a cada um como está conscientizando agora, quando ele está escrevendo. A ponto de estão apertando Jesus porque querem pegar ele em qualquer erro. Se ele disser que sim, mata, ele perde a multidão. Se ele disser que não, ele é contra a lei. O que Jesus faz? Usa da própria consciência da humanidade, dos presentes ali, e lança uma pergunta conscientizadora. Aquele que não tem pecado, está habilitado para atirar a primeira pedra. E o texto é muito interessante, que vai dizer que um a um foram deixando as suas pedras, do mais velho ao mais moço, e foram se retirando cabisbaixos. A liderança também se retira. Os escribas, os fariseus, todos eles se retiram. Sabe por quê? Porque primeiro a máscara foi arrancada naquela hora. O espelho da vida daquele povo estava diante deles. O personagem que eles estavam vestidos de santidade caiu. E só sobrou eles, miseráveis, pecadores. E eles se retiram cabisbaixo. E o único juiz, advogado, o único advogado que pode absolver, o único advogado, o juiz que pode absolver ou condenar aquela mulher, está diante daquela mulher. E o interessante é que aquela mulher poderia também pegar aquela filha indiana e ela poderia também se retirar. Mas ela não faz isso. De uma forma ou outra, ela entende que estava na frente do juiz verdadeiro. E ela continua na presença de Jesus. E Jesus pergunta para ela. Ela pergunta a Jesus: eu estou livre? Eu não fui condenada? Imagine comigo a atenção dessa mulher. Imagine comigo as suas pernas trêmulas, o seu pulmão cheio de ar, mas parecia que não conseguia puxar esse ar. Ela não conseguia respirar direito, porque verdadeiramente ela estava à beira da morte, com o pé na cova. Aquela mulher estava muito angustiada, eu creio comigo.
E agora ainda ela espera uma nova sentença, porque a primeira sentença humana não a pôde condenar. Então ela espera agora uma nova sentença do justo juiz. E ela pergunta: eu não estou condenada. O que vai acontecer comigo? E Jesus fala para ela: onde estão os seus acusadores? Onde é que estão esses homens? Ela fala: eu não vejo nenhum deles. E Jesus diz: nem eu tampouco te condeno. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se esses homens que não sabem amar, se esses homens que não sabem perdoar, se esses homens que nem sabem aplicar a lei, por que eles não sabem aplicar a lei? Porque quando você vai para Levítico 20, versículo 10, diz assim, ó: se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto o adúltero e será morto a adúltera. Eles não sabem aplicar a lei. Cultura machista. Só a mulher está sendo condenada. Nem aplicar a lei eles sabem. Coração duro, ranzinza, coração movido pela lei. Se você tem um coração movido pela lei, eu quero dizer para você, você não sabe amar. Se você vive pela doutrina, a lei da sua doutrina, de uso e desuso, e você não ama por causa disso, eu quero dizer que você é um fariseu. Você não sabe amar, você vive pela lei. E o fariseu que vive pela lei não sabe aplicar a lei. E esses homens que não sabem perdoar, Levítico capítulo 20, versículo 10 vai dizer que se um homem adulterar com a mulher do teu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. E aqui só tem a adúltera. Cultura machista, e os mestres da lei não sabiam aplicar a lei e não amavam. E Jesus fala para essa mulher: se eles que nem sabem amar, não sabem perdoar, não sabem aplicar a lei, não te condenaram, eu vou te condenar? Querida, ó, vá. Mas tem uma condição. A parte B do último versículo, versículo 11. Eu tampouco te condeno, eu não te condeno. Vai, nessa condição. Vai e não peques mais. E não peques mais. João, capítulo 3, versículo 17. E diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para de julgar o mundo. Se você é um discípulo de Cristo, se nós somos um povo para representar Cristo na terra, para de julgar o outro, para de julgar o mundo, porque o seu papel não é julgar o mundo, o seu papel é pregar a mensagem redentora, para que possamos, através desta palavra, trazer salvação aos perdidos. Você sabe amar? Você sabe perdoar? Amar, perdoar é anular a si mesmo. Como assim? Feriu você contra a sua própria vontade, você tenta reconciliar. Machucou você, ofendeu você, você tenta logo no diálogo. Primeiro em oração e diálogo. Porque a única forma de aproximação é oração e diálogo. Sabe o que você faz logo? É o ser humano. Nós todos fazemos. Quando somos feridos, cortamos logo a comunicação. Somos feridos e cortamos logo
a comunicação. Não. Aí que tem que ter mais comunicação. Comunicação com Cristo. E comunicação com aquele que te feriu. Ou com aquele que você feriu. Que você não é santo. Para de achar que você é vítima. Você é ruim. Você fere também. Você tem palavras que machucam. Para de achar que só você é vítima. Você tem palavra que dói, você tem palavra que machuca. Você vai e coloca o dedo na ferida na hora que você quer. Você diz que é bonzinho ou boazinha e perdoa o seu esposo. Na primeira oportunidade você bota o dedo na ferida. Você, marido, que diz que você é um maridão que perdoou tudo, tá? Passou, eu perdoei. E a sua esposa, a primeira oportunidade na sua esposa, você coloca o dedo na ferida dela também. Sabe por quê? Porque você é ruim. Você precisa de Cristo, eu preciso de Cristo, eu sou ruim. Você é ruim. Para desse negócio, dessa utopia, desse evangelho esse evangelho de homem, de exaltação do homem. Para desse evangelho de autoajuda. Medite, pense que você consegue, tudo você pode. Mentira! A Bíblia diz que sem Ele nada podemos fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. E você cai nessa utopia de que não, se você pensar, refletir, meditar, você consegue. Sem Cristo você não consegue nada. Sem mim, nada. Nada é nada, é negativa total. Nada. Nada podeis fazer. E para de dureza. Para de achar que o outro não merece o seu perdão. Porque quando Cristo olhou para mim e para você, nós estávamos em decomposição. Éramos defuntos, cadáveres, podres em nossos pecados. E Ele nos amou, fedendo. A gente estava fedendo, podre, necrosando. Não tinha nada para oferecer. E Ele nos perdoou. Perdoa até hoje os nossos erros. E você está achando que não pode perdoar seu irmão? Você acha que você está sendo superior? Você está com a síndrome de Deus? Você está com a síndrome de Deus achando que você não deve perdoar? Porque Deus perdoa. Você até ora o Pai Nosso. A oração dominical, que é Dominus, a oração do Senhor. Você diz, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mentira! Só vai deixar de ser mentira quando você começar a praticar. Sabe por que é difícil perdoar? Porque você não pratica. Negue a você mesmo. Quebra seu orgulho. Você até canta, quando meu eu e meu orgulho. Você começa a cantar aquela música de Regis Danese, não sei nem se é de Regis Danese, mas que começa a dizer, quebra meu orgulho, como Naamã, eu quero ser como Naamã. O primeiro rio para você mergulhar, você não mergulha. Você acha que a água está podre? O primeiro perdão para você liberar, você não liberou, você não libera, você não perdoa, sabe por quê? Porque você não quer praticar, você acha que você é maior do que Deus, Deus perdoa e você não. Sabe por que é difícil perdoar? Porque você não pratica. Se mesmo que você não lembre de nada dessa mensagem, a única coisa que eu quero que você lembre é que sabe por que é difícil perdoar? Porque você não pratica. A prática nos leva à perfeição. Quanto mais se perdoa, mais se perdoa. Quanto mais se perdoa, mais fica fácil de perdoar. Quanto mais você pede perdão, mais você está habilitado, com o coração habilitado para pedir mais perdão. Nós temos essa dificuldade como os discípulos. Senhor, então aumenta-nos a fé. Se é preciso você fazer essa oração, faça também. Aumenta-nos a fé para perdoar. Quanto mais se perdoa, mais perfeição, mais perto de Deus você fica. Quanto mais perto de Deus, quanto mais você perdoa, mais perto de Deus você fica.
Então para com esse negócio de não, é até que, mas o que ele falou, o que ela falou, o que me fez, não faz nem com cachorro, nem com o pior inimigo. Aí começa a trazer essa vitimização, essa ideia de que eu sou o coitadinho, eu sou o coitadinho. Cristo, quando ele vai para a cruz, ele não solta uma palavra. Como ovelha muda, foi para o matadouro. Cristo não se vitimizou. Ele pegou os acusadores dele, aquele que feriu o seu lado, aquele que colocou coroa de espinho, que fez descer o seu sangue, que pregou os seus pés e as suas mãos. Ele proferiu palavra de perdão. Deus encarnado fez isso. E você, mortal, homem falível, não perdoa? Que síndrome de Deus é essa? Que Deus perdoa. Onde estão os seus acusadores? A mulher diz, eu não vejo, mestre. E Jesus diz, nem eu mesmo te condeno. Então vá e não peques mais. Eu quero encerrar com você, trazendo para você a mesma meditação que o nosso pastor Josias trouxe na quarta-feira, a ideia do atleta. Você se esforça para tudo. Para passar no concurso, você se esforça na academia da letra. Você faz um cursinho. Para aprender algo novo, você se esforça. Para definir seu corpo, você se esforça. Mas na academia da oração e da fé, e a academia do perdão, eu e você estamos negligenciando isso. Então, como é a sua reação mediante aquele que te fere? Você de fato aplica o que você ora? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores? Quem é você? Você está na fila dos que estão com a pedra na mão? Ou você é um líder fariseu que está montando o cerco, o cenário da lei que está sendo mal aplicada? Quem é você no meio da multidão? Você é a mulher? Você é essa adúltera que está lá? Como você se vê? Porque quando eu olho para esse cenário, eu me vejo no lugar daquela mulher. Porque os meus erros não são poucos. Nós erramos todos os dias. E quando eu olho para aquele cenário, eu me vejo no lugar desta mulher pecadora. Mesmo que o meu pecado não seja o adultério, mas eu sou um infalível, o qual Deus me perdoa todos os dias. Porque sem o perdão dele eu não tenho como prosseguir. Sem o perdão do Pai eu não tenho como andar na caminhada da fé e ir para Nova Jerusalém, ou esse Cristo vive buscar. Se não é o perdão dele, não tenho como. Nesse cenário dos homens com pedras na mão, os fariseus de trás de uma mesa com um martelo para dar o veredito, e aquela mulher recanteada, pronta para ser morta. Nesse cenário, eu sou a personagem que está sendo acusada constantemente, porque eu sou falho, eu sou pecador. Entenda isso. Você está na condição dessa mulher, mesmo que você não se ache na condição dela, mas você está na condição dela. E Cristo já te perdoou, está te perdoando. A ideia de continuidade. E porque você não pratica o perdão com seu irmão,
E lembra da condicional, viu? Eu poderia terminar esse sermão com um pouco mais leve, mas infelizmente o que Deus me deu agora para dizer é um sermão um pouco mais duro. É a condicional. Se você perdoa, Ele te perdoa. Não é que Ele não possa te perdoar mesmo que você não perdoa, não é isso. É que se você perdoa, você está habilitado para receber perdão. Porque é uma condicional colocada aí. Você só recebe o perdão. O perdão é ser próximo de Deus. Você só pode ser próximo de Deus quando você perdoa. É uma condicional. Pode olhar lá em Lucas 11. Se não me engano, Mateus 11 também. Acho que é Mateus 11 ou é Lucas 11. Os dois falam da oração dominical, que vem do latim Dominus, oração do Senhor. Por isso, domingo, que é dia do Senhor. Você percebeu que a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado poderia ser sábado, quinta, sexta, sábado e sétimo. É domingo, dia do Senhor, com base na ressurreição. Dominus, dia do Senhor. E está lá. Não é que Ele não perdoe, Ele não possa perdoar. Ele pode. Mas é você que não está habilitado para receber. Então vamos amar mais. Vamos perdoar mais. Porque você entendeu com essa pandemia que a nossa vida é como um vento. Você pode estar aqui hoje e já não mais existir nesse plano terreno. Você pode estar aqui hoje, ou algum dos seus, ou aquele que você ainda não se retratou. Mas pode ser como uma neblina, como diz o Salmo 90. E logo voa, e logo passa rapidamente. Se reconcilie dentro e fora da tua casa. Se reconcilie com o seu povo e com o seu não povo. Se reconcilie. Palavra de Deus no seu coração. Não dê legalidade a Satanás. Não dê entrada para ele. E que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer sobre você o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.